Bem-vindos a mais um capítulo de Quarta Asa, pessoal. Hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 4. No capítulo anterior, a Violet finalmente conseguiu se tornar uma cadete, né? Passou pelo parapeito. E teve uma coisa que eu achei meio confusa ali no final, que eu fiquei curiosa. Por que ela pertencia à segunda asa com o Dan? Que o nome dele não pronuncia Dean. Uma amiga minha falou que pesquisou no Google e ela viu que o nome dele pronuncia Dan. Então agora eu vou chamar ele de Dan até o final do livro. Desculpa, gente, se eu chamei o nome do menino errado até agora, mas pelo menos não foi até o final, né? Tipo, a gente conseguiu recuperar fácil. Até o capítulo 4 tá bom, né? Chamar o menino errado. Então, a partir de agora, eu vou chamar ele de Dan. Então, ela era da segunda asa com o Dan. E agora ela se tornou uma cadete da quarta asa com o Xaden. E aparentemente foi ele que decidiu colocar ela na quarta asa. Não só ela, como todo mundo, né? Tipo, pareceu que ele que colocou todo mundo ali, mudou todo mundo de asa. Por que ele fez isso? Não sei. Será que a gente vai ter essa resposta nos próximos capítulos? Também não sei. Então vamos lá começar o nosso capítulo 4 de Quarta Asa. O ringue de luta é onde os cavaleiros são exaltados ou executados. Afinal, nenhum dragão respeitável escolheria um cavaleiro que não consegue se defender. E nenhum cadete respeitável permitiria que uma ameaça à asa continuasse seu treinamento. O Guia para a Divisão dos Cavaleiros, por Major Afrenda. Edição não autorizada. Capítulo 4. Helena Souza, Bryden Blackburn. Acompanhado por 2 outros escribas na plataforma, o capitão Fitzgibbons lê os nomes na chamada dos mortos, enquanto nós ficamos em formatura silenciosa no pátio, apertando os olhos diante do sol da manhã. Agora de manhã estamos todos uniformizados de preto, e uma única estrela prateada de 4 pontas agracia a minha clavícula. É a marca de um primeiro-anista. E uma insígnia da quarta asa está no meu ombro. Recebemos os uniformes padronizados ontem, depois de passar pelo parapeito. Túnicas justas de verão, calças e acessórios, mas ainda sem uniforme de voo de couro. Não faz muito sentido distribuir os uniformes de combate com maior proteção e mais grossos, quando apenas metade de nós vai estar aqui quando a ceifa chegar em outubro. O corpete encaroçado que Mira fez para mim não atende aos requisitos do regulamento, mas eu me encaixo bem em meio a todas as outras centenas de uniformes modificados ao meu redor. Depois das últimas 24 horas e de uma noite no quartel do primeiro ano, eu começo a perceber que essa divisão é uma mistura estranha de um hedonismo, baseado no talvez todo mundo morra amanhã, e de uma eficiência brutal, devido ao mesmo motivo. Jace Sutherland, continuou o capitão Fitzgibbons, e os escribas ao lado dele se remexem. Dougal Luperco. Eu acho que estamos na casa dos 50, mas perdi a conta quando ele leu o nome de Dylan há pouco. Essa é a única homenagem que esses nomes vão receber, a única vez que vão mencioná-los na cidadela. Então eu tento me concentrar e memorizar cada um, mas são nomes demais. Nomes demais e difíceis demais, né, gente? Vamos combinar que os nomes aqui são esquisitíssimos. A minha pele está irritada por usar a armadura durante a noite, como Mira sugeriu, e o meu joelho dói. Mas eu resisto ao impulso de abaixar e amarrar de novo a atadura que consegui fazer na privacidade inexistente da minha cama no quartel do primeiro ano, antes do resto acordar. Somos 156 no primeiro andar do dormitório. As camas posicionadas em 4 fileiras no espaço aberto. Mesmo que Jack Barlow tenha ficado nos dormitórios do terceiro andar, eu não vou deixar que nenhum deles vê a minha fraqueza. Não até saber em quem eu posso confiar. Quartos particulares obedecem à mesma regra do uniforme de voo. Só recebem um depois que sobrevivem à ceifa. Simone Castaneda. O capitão Fitzgibbon enrola o pergaminho, fechando-o. Que as suas almas sejam protegidas por Malek. Malek, o deus da morte. Eu pisco surpresa. Acho que estávamos mais perto do fim do que eu pensava. Sabe, eu acabei de ler um livro que é de sangue cinzas e lá também tem um deus chamado Malek. Não se formaliza uma conclusão de formatura. Ninguém faz um último minuto de silêncio. Os nomes no pergaminho deixam a plataforma com os escribas, e o silêncio é rompido quando os líderes de esquadrão se viram e começam a se dirigir a seus esquadrões. É bom que todos tenham tomado o café da manhã, porque não vão ter outra chance de comer antes do almoço. Diz Dan, os olhos encontrando os meus por um instante, antes de desviá-los,
fingindo indiferença. Ele é bem bom em fingir que não te conhece. Sussurra Rhiannon ao meu lado. É mesmo. Eu respondo no mesmo tom, e um sorriso aparece no canto dos meus lábios, mas eu mantenho a expressão vazia enquanto o observo. O sol brilha no cabelo castanho cor de areia, e quando ele vira a cabeça, eu vejo uma cicatriz embaixo da barba, na linha do queixo, na qual eu não tinha reparado ontem. Segundanistas e terceiranistas, eu presumo que vocês saibam para onde ir. Continua Dan, enquanto os escribas caminham pela beirada do pátio à direita, voltando para a própria divisão. Eu ignoro a vozinha dentro de mim, que protesta que aquela deveria ser a minha divisão. Ficar pensando no que poderia ter acontecido não vai me ajudar a sobreviver até o nascer do sol de amanhã. Eu ouço um murmúrio de concordância dos cadetes mais velhos na nossa frente. Como primeiranistas, estamos nas duas fileiras do quadrado que compõem o segundo esquadrão. Eu vou me confundir com isso o livro inteiro. Primeiranistas, pelo menos um de vocês deve ter memorizado o cronograma acadêmico que foi entregue ontem. A voz de Dan retumba acima de nós. É difícil reconciliar esse líder sério e severo com o garoto sorridente e divertido que eu sempre conheci. Fiquem juntos. E eu espero que estejam todos vivos quando nos encontrarmos de novo hoje à tarde, no ginásio de lutas. Porra, eu quase tinha me esquecido de que vamos lutar hoje. Só temos educação física 2 vezes por semana. Então, desde que eu consiga passar pela sessão de hoje ilesa, eu devo ficar bem pelos próximos dias. Ao menos, eu vou ter tempo de me preparar para a armadilha, o percurso de obstáculos vertical, pelo qual nos disseram que precisamos passar quando as folhas das árvores mudarem de cor daqui a 2 meses. Se conseguirmos completar a armadilha final, vamos passar pelo cânion natural acima dela, que nos leva até o campo de voo, para a apresentação, onde os dragões, dispostos a se unir com cavaleiros, vão poder dar uma primeira olhada nos cadetes restantes. 2 dias depois disso, a ceifa vai acontecer no vale sob a cidadela. Eu olho para os meus novos colegas de esquadrão e não consigo evitar me perguntar quem entre nós, se é que alguém, vai conseguir chegar no campo de voo e depois até o vale. Não adiante a preocupação de amanhã, ela pensa. E se não estivermos? Pergunta um espertinho atrás de mim. Eu não me dou ao trabalho de olhar, mas Rhiannon olha, revirando os olhos enquanto se vira para frente. Então eu não vou precisar aprender o seu nome, já que vai ser lido na chamada de amanhã, responde Dan, dando de ombros. Claro, né? O cara fala assim, não morram até a hora que a gente se encontra. Aí o outro, e se a gente não estiver vivo? Aí tá morto, né? Ué. Uma segundante na minha frente dá uma risadinha, e o movimento balançando 2 brincos de aro na orelha esquerda. Mas a cabeça rosa fica em silêncio. Mas a de cabelos rosa fica em silêncio. Sawyer, Jim olha para o primeiro-anista à minha esquerda. Eu vou garantir que estejam lá. O cadete alto e esguio, de pele clara e coberta por sardas, responde, assentindo. A mandíbula sardenta se fecha. E sinto a onda de simpatia. Ele é um dos repetentes. Um dos cadetes que não conseguiu se unir durante a ceifa e agora precisa fazer o primeiro ano todo de novo. Dispensados, comanda Dan. E o nosso esquadrão se divide na mesma hora que os outros, transformando o pátio de uma formatura organizada a uma multidão de cadetes tagarelas. Os alunos do 2º e 3º anos vão em outra direção, incluindo Dan. Temos cerca de 20 minutos para chegar na aula, grita Sawyer, para os 8 primeiranistas que ficam. 4º andar, 2ª sala à esquerda, na ala acadêmica. Levem todas as suas tralhas e não se atrasem. Ele não se dá o trabalho de confirmar se nós ouvimos antes de voltar para o dormitório. Eu não entendi por que quem estava comandando eles agora era o Dan, se ela não é da asa do Dan. Deve ser difícil, diz Rhiannon, enquanto seguimos a multidão na direção dos dormitórios. Tente ficar para trás e fazer tudo de novo. É melhor do que morrer, diz o espertinho, enquanto nos ultrapassa pela direita, o cabelo castanho escuro caindo sobre a pele marrom da testa a cada passo que o cadete menor dá. O nome dele é Rydok. Se eu me lembro bem da sua breve apresentação no jantar de ontem. Verdade, eu respondo. E seguimos para a multidão que tenta passar ao mesmo tempo pela porta. Eu ouvi um terceiranista dizer que quando um primeiranista sobrevive à ceifa, sem uma união, a divisão deixa que ele repita de ano e tente de novo se ele quiser, acrescenta Rhiannon.
E eu não consigo evitar me questionar sobre a determinação necessária para sobreviver ao primeiro ano e ainda estar disposto a repetir a experiência só para ter a chance de se tornar um cavaleiro um dia. É tão possível que você morra na segunda vez quanto na primeira. Um passarinho assovia à esquerda e eu olho para a multidão, o meu coração dando um salto, porque eu imediatamente reconheço o tom. É Den, então ele que está assoviando para ela. O assovio soa de novo e eu percebo que vem de algum lugar, perto da porta do átrio. Ele está parado no topo de uma escadaria larga, e no segundo em que nossos olhos se encontram, ele indica a porta com um aceno de cabeça sutil. Tá chamando ela. Ai, será que ela vai ter algum envolvimento romântico com ele? Eu pensei que ela fosse ser o par romântico do Xaden, tipo, que fosse ter essa dinâmica entre eles dois logo de início, porque todo mundo fala deles. Eu começo a dizer pra Rhiannon, mas ela já seguiu a minha linha de visão. Então a Rhiannon já viu que ele tá chamando, né? Ela é muito esperta. Eu pego as suas coisas e te encontro lá embaixo. Estão embaixo da sua cama, né? Pergunta ela. Você não liga? A sua cama é do lado da minha, Violet. Não é problema nenhum. Vai logo. Ela me lança um sorriso de cumplicidade e dá uma batidinha no meu ombro. Obrigada. Eu retribuo o sorriso e então caminho pela multidão até me desvencilhar dela. Por sorte, poucos cadetes seguem para a área comum, o que significa que ninguém me encara quando eu entro por uma das 4 portas enormes do átrio. Eu solto um suspiro longo. O átrio se parece com as representações que eu vi nos arquivos, mas nenhum desenho ou qualquer referência artística poderia capturar o quanto aquele espaço é arrebatador, e como cada detalhe é extraordinário. É possível que o átrio seja o projeto arquitetônico mais lindo da cidadela, e talvez de toda Basgate. O cômodo tem 3 andares de altura, desde o chão de mármore polido ao domo de vidro que filtra a luz da manhã. À esquerda, 2 portas enormes de arco levam à ala acadêmica, e outras 2 à direita levam aos dormitórios, subindo meia dúzia de degraus. 4 portas na minha frente se abrem e dão espaço para o salão principal. Igualmente espaçados no átrio redondo, brilhando em cores variadas de vermelho, verde, marrom, laranja, azul e preto, estão 6 pilares de mármore, entalhados na forma de dragões, como se tivessem descido do teto acima. Há espaço bastante entre suas bocarras abertas na base de cada pilastra, para encaixar ao menos 4 esquadrões no centro, mas agora está tudo vazio. Eu passo pelo primeiro dragão esculpido em mármore vermelho escuro, e uma mão segura o meu cotovelo, puxando o meu corpo para trás da pilastra, onde existe um espaço entre uma garra e a parede. Sou só eu. A voz de Den é um sussurro, quando ele me vira para encará-lo. Cada centímetro dele irradia tensão. Eu imaginei, já que aquele assovio era seu, e eu abro um sorriso, balançando a cabeça. Nós usamos o canto do pássaro como sinalização desde que éramos crianças morando perto das fronteiras de Krovla, enquanto nossos pais estavam servindo a Asa Sul. Ele franze a sobrancelha ao me avaliar, sem dúvida procurando novos machucados. Só temos alguns minutos antes desse lugar lotar. Como está o seu joelho? Doendo, mas eu vou sobreviver. Eu já tive machucados piores, e nós 2 sabemos disso, mas não adianta falar para ele relaxar, quando ele obviamente não vai fazer isso. Ninguém tentou te pegar, vou dar aqui a palavra que ele disse, ó. Ninguém tentou te pegar ontem? A preocupação enruga a sua testa, e eu cruzo os braços para me impedir de alisar aquela linha com os dedos. Esse sentimento pesa como uma pedra no meu peito. Seria tão ruim assim se alguém tivesse tentado? Eu provoco, alargando o sorriso, e ele deixa os braços penderem e suspira tão alto que o som ecoa pelo átrio. Você sabe que eu não estava falando disso, Violet. Não, ninguém tentou me matar ou me machucar ontem, Den. Eu encosto na parede e alivio o peso do meu joelho. Eu acho que estava todo mundo cansado demais e feliz demais por estar vivo para começar o massacre. O quartel ficou em silêncio bem rapidamente depois que as luzes se apagaram. Tudo graças à exaustão emocional do dia. E você comeu direitinho, né? Eu sei que tiram vocês bem rápido dos dormitórios quando o sino toca às 6. Eu comi com o resto dos alunos do primeiro ano. E antes que você comece a me dar um sermão,
Eu refiz a atadura do joelho embaixo do cobertor e trancei os cabelos antes de o sino soar. Eu estou acostumada com os horários dos escribas há anos. Há anos, Den. Eles acordam 1 hora mais cedo. Quase me fez querer ser voluntária para o posto do café da manhã. Ele encara a trança firme, de ponta prateada, que eu enrolei em um coque na parte mais escura do meu cabelo. Você deveria cortar isso aí. Não começa, eu balanço a cabeça. Tem um motivo para as mulheres manterem os cabelos curtos aqui, Vi. No segundo em que alguém pegar você pelo cabelo no ringue... O meu cabelo é o menor dos meus problemas no ringue, eu retruco. E ele arregala os olhos. Eu só estou tentando te manter segura. Você teve sorte por eu não ter te jogado em cima do Capitão Fitzgibbons hoje de manhã e implorado para ele tirar você daqui. Isso aqui eu não gosto no Den. Ele fica muito assim, ai, você não vai sobreviver, eu quero te salvar, eu vou fazer isso aqui pra você não sofrer. Gente, deixa a menina fazer, ué. Ele não tá lá, não sobreviveu, ele acha que ela não tem capacidade de sobreviver tanto quanto ele já sobreviveu. Sei lá, se todo mundo ali vive nessa mesma estrutura de governo militar, ela sabe onde ela tá se metendo, ela não tá ali à toa, não. Ainda mais que a mãe dela é um general, a irmã dela, o irmão dela, foi todo mundo do exército. Ela sabe o que ela tá fazendo. Por mais que seja perigoso, mas deixa a menina fazer, ué. É muito chato isso. Eu ignoro essa confissão de ameaça. Estamos perdendo tempo e eu preciso de outra informação de Den. Por que o seu esquadrão foi trocado da segunda asa para a quarta asa ontem? Tá isso aí que eu quero saber. A postura dele fica mais ereta de repente e ele desvia o olhar. Me conta. Eu preciso saber se eu estou exageradamente preocupada por uma situação que nem existe. Caralho, ele murmura, passando a mão pelo cabelo. O Zayden Ryerson quer que você morra. Todos os líderes sabem disso depois do que aconteceu ontem. Tá, então eu não estava exagerando. Ele mexeu no esquadrão para ter acesso direto a mim, para poder fazer o que quiser e ninguém questionar. Eu sou a vingança dele contra a minha mãe. Eu digo, e meu coração nem mesmo se sobressalta com a confirmação do que eu já sabia. Foi o que eu pensei. Eu só precisava garantir que não era minha imaginação. Eu não vou deixar que nada aconteça com você. E Den dá um passo para frente e segura o meu rosto, o dedão acariciando minha bochecha, me tranquilizando. Você não pode fazer muita coisa. E eu me afasto da parede, saindo do alcance dele. Eu preciso ir para a aula. Eu ouço algumas vozes ecoando no átrio quando os cadetes passam. Ele abre e fecha a boca por um instante, e as rugas de preocupação voltam a aparecer entre as suas sobrancelhas. Só seja mais discreta que você conseguir, especialmente quando estivermos em preparo de batalha. Não é como se a cor do seu cabelo não te denunciasse, mas essa é a única aula em que todo mundo precisa fazer na divisão. Eu vou ver se algum aluno do segundo ano... Ninguém vai me assassinar durante a aula de história. Eu reviro os olhos. A ala acadêmica é o único lugar em que eu não preciso me preocupar. O que o Zayden vai fazer? Vai me tirar da aula e enfiar uma espada em mim no meio do corredor? Ou você acha mesmo que ele vai me saquear no meio da aula de preparo de batalha? Eu não duvidaria. Ele é impiedoso pra cacete, Violet. Por que você acha que a dragão dele o escolheu? A dragão azul marinho atrás da plataforma ontem? Meu estômago se revira. A forma como aqueles olhos dourados me avaliaram. E Den assente. É Scale. Eu não sei o nome, eu vou botar aqui pra vocês o nome da dragão dele. Scale. Scale é uma rabo de adaga azul e ela é feroz. Ele engole em seco. Não me leve a mal, o meu Kef pode ser bem difícil quando quer, como todos os rabos de espada vermelhos, mas a maioria dos outros dragões ficam longe de Scale. Eu encaro Den, a cicatriz definindo a sua mandíbula e os olhos duros. São tão familiares e tão desconhecidos ao mesmo tempo. Que foi? Pergunta ele. E a voz ali perto fica mais alta, e ouvimos mais barulhos de passos de um lado para o outro. Você se uniu a um dragão. Tem poderes que eu nem conheço. Abre portas usando magia. É líder de esquadrão. Eu enuncio cada frase lentamente, esperando absorvê-las, esperando entender o quanto ele mudou.
É só difícil pensar em você como o mesmo Den. Mas ainda sou eu. A postura dele se suaviza, e ele ergue a manga curta da túnica, revelando a relíquia de um dragão vermelho no ombro. Só que agora eu tenho isso. E, quanto aos poderes, Kef canaliza uma quantidade significativa de magia, se comparado aos outros dragões, mas ainda não sou adepta a nada disso. Eu não mudei tanto assim. E sobre magia menores, feitas como o poder da união da minha relíquia, eu posso fazer coisas normais, como abrir portas, ficar mais rápido e enfeitiçar canetas tinteiro em vez de ficar usando aquelas penas inconvenientes. E qual é o seu poder cinete? Todos os cavaleiros podem fazer magias menores, assim que o dragão começa a canalizar o seu poder através deles. Mas o cinete é a habilidade única que se destaca, a habilidade mais forte que resulta de cada união única entre o dragão e o cavaleiro. Foi o que eu imaginei da outra vez, né? Que eu falei pra vocês no outro capítulo. Que a mãe dela tem aparentemente um poder de tempestade. O outro lá que é o... Como que ela chamou? O Melgrin tem o poder de ver o futuro. Então, cada um tem um poder de acordo com o dragão, que eles fazem a união, né? Alguns cavaleiros têm o mesmo cinete, controlar o fogo, o gelo ou a água. São alguns dos poderes cinetes mais comuns, todos úteis em batalhas. Mas existem cinetes que tornam o cavaleiro extraordinário. A minha mãe tem o poder de criar tempestades, tá aí, foi o que ela falou. E o Melgrin pode ver o resultado da batalha. Ela falou depois que eu já tinha falado. E o Melgrin pode prever o resultado de batalhas antes de acontecer. Então ele não prevê o futuro, ele meio que vê os próximos movimentos da luta, o que está acontecendo. É isso, né? Eu não consigo evitar cogitar qual é o cinete de Xaden e se ele vai usá-lo para me matar quando eu menos esperar. Eu tenho a habilidade de ler as memórias mais recentes de alguém, confessa Den baixinho. Não igual a um intrínseco ou algo do tipo. Eu preciso colocar a minha mão na pessoa, então eu não sou um risco à segurança de ninguém. Mas o meu cinete não é de conhecimento de todos. Eu acho que eles vão me usar para inteligência. Ele aponta para a insígnia de compasso sobre a insígnia da quarta asa em seu ombro. Usar essa insígnia indica que um cinete é confidencial. Eu só não notei isso ontem. Tá brincando? Eu dou um sorriso, respirando fundo, enquanto eu lembro que o uniforme de Xaden não tinha nenhuma insígnia. Ele balança a cabeça com um sorriso empolgado, se abrindo no seu rosto. Eu ainda estou aprendendo. E claro que eu sou melhor nisso quando eu estou mais perto do Kef. Mas eu estou falando sério. Eu só preciso colocar a mão nas têmporas de alguém para ver o que a pessoa viu. É incrível. Esse cinete com certeza fará com que Den se destaque. Vai torná-lo uma das ferramentas para interrogatório mais valiosas à nossa disposição. E você ainda diz que não mudou, eu provoco. Esse lugar pode mudar quase tudo em uma pessoa, Vi. Ele destrói todas as bagagens e todas as bobagens e as cordialidades superficiais, revelando o que você tem de verdade lá dentro. Preferem assim. Querem que você rompa com seus laços antigos para que seja leal apenas à sua asa. É um dos muitos motivos para os alunos do primeiro ano não poderem se corresponder com a família ou com os amigos. Caso contrário, você deve saber, eu teria te mandado uma carta. Só que um ano não mudou o fato de que eu ainda considero você a minha melhor amiga. Eu ainda sou o mesmo Den. E no ano que vem, nessa época, você ainda vai ser a mesma Violet. Nós ainda vamos ser nós dois. Se eu ainda estiver viva, eu brinco quando o sino toca. Eu preciso ir para a aula. Isso. E eu vou me atrasar para o campo de voo. Ele gesticula para a beira do pilar. Olha, Ryanson ainda é um dirigente de asa. Ele vai atrás de você. Mas ele vai encontrar um jeito de fazer isso dentro das regras do Códex. Pelo menos enquanto alguém estiver olhando. As bochechas dele coraram. Eu era muito amigo de Amber Mavis, a dirigente da terceira asa no ano passado. E eu posso garantir que o Códex é sagrado para eles. Enfim, você primeiro. Eu te vejo no treino. Ele dá um sorriso em demonstração de apoio. Te vejo no treino. Eu sorrio de volta e dou meia volta, circulando a base do pilar gigantesco no átrio, quase lotado. Eu vejo alguma dúzia de cadetes ali, andando de um prédio a outro, e preciso de um segundo para me recuperar.
Eu avisto as portas da ala acadêmica entre as pilastras laranjas e pretas, e eu começo a andar na direção delas, mesclando-me à multidão. Eu sinto os cabelos da nuca arrepiarem e a coluna gelar quando eu atravesso o centro do átrio, e então eu paro de andar. Os cadetes andam ao meu redor, mas eu ergo o olhar, na direção das escadas que levam ao salão principal. Ah, merda! Zayden Ryerson me observa. Os olhos estreitos, as mangas do uniforme enroladas naqueles braços enormes, que parecem cruzados. A relíquia em destaque em seu braço, funcionando como um aviso, enquanto um aluno do terceiro ano, ao lado dele, fala algo que ele claramente ignora. O meu coração se sobressalta, e eu sinto na garganta. Pouco mais de 6 metros me separam dele. Os meus dedos tremulam, prontos para agarrar uma das adagas escondidas em minhas costelas. É aqui que ele vai tentar? No meio do átrio? O chão de mármore é cinza, então não deve ser muito difícil para os funcionários limparem o sangue. Eu acho que ele vai atacar ela ali no meio de todo mundo. Eu acho que ele não vai fazer isso. Ele inclina a cabeça, examinando o meu corpo com aqueles olhos impossivelmente escuros, como se ele estivesse decidindo onde estão as minhas maiores vulnerabilidades. Eu acho que eu deveria correr, certo? Mas ao menos eu posso vê-lo vindo se eu ficar parada ali. Ele muda de foco, olhando para a direita, e ergue uma sobrancelha. O meu estômago se revira quando Dan sai de trás da pilastra. O que você... Dan começa quando ele me alcança, as sobrancelhas franzidas. No topo da escada, quarta porta, eu sibilo, interrompendo. Dan levanta o olhar, enquanto a multidão diminui ao nosso redor, e ele pragueja, dando um passo mais para perto, de forma nada sutil. Menos passos significam menos testemunhas, mas eu não sou idiota o bastante para pensar que Zayden não vai me matar na frente de toda a divisão se ele quiser. Eu já sabia que os pais de vocês eram amiguinhos, declara Zayden, um sorriso cruel marcando os lábios. Mas precisam ser assim tão óbvios? Alguns cadetes do átrio se viram para olhar para nós. Deixa eu adivinhar, continua Zayden, olhando para mim e para Dan. Amigos de infância? Talvez até primeiro amor? Ele não pode machucar você sem motivo, né? Eu sussurro. Sem um motivo e invocando um quórum de dirigentes de asa, porque você é um líder do esquadrão. É o artigo 4º da seção 3. Correto, responde Dan, sem se dar ao trabalho de abaixar a voz. Mas você, não. Eu esperava que fosse esconder melhor seus afetos, Etos. Zayden se move, descendo a escada. Merda, merda, merda. Corre, Violet, ordena Dan. Agora. E eu corro. Sério que ele ia atacar ela bem ali? Ele tinha como atacar ela no meio do... Pode acontecer isso? Eles podem simplesmente chegar a atacar os outros e pronto? Aparentemente, o Zayden não pode atacar o Dan porque os dois são líderes de esquadrão, mas eles podem atacar os cadetes? Do nada, assim, matou? Não, gente, que é isso? Ai, que absurdo. Daí acabou o capítulo 4. Aí, eu quero que vocês me digam o que vocês acharam desse capítulo. De novo, é um capítulo longo, né? Teve quase mais de 30 minutos esse capítulo. Mas não acontece muita coisa, né, gente? Os capítulos eu sinto assim, não sei. A história é interessante, mas eu acho que ela introduz muitas coisas aleatórias. Tipo, ela conta muito do resto do mundo, das coisas que estão em volta, assim, de pessoas que nem estão lá. E não foca muito na história em si. Sei lá, eu acho que acontece pouca coisa pro tamanho do capítulo. Não sei, eu não sei se é porque a forma que ela escreve é mais detalhada, ela é menos direta na forma dela fazer as coisas, mas eu tô sentindo isso, que o capítulo é muito longo para poucos acontecimentos. Mas é isso aí, né? Vamos continuar nossa leitura no próximo capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam desse capítulo. Se vocês estão tendo a mesma percepção que eu, que os capítulos são muito grandes para poucas coisas que acontecem. Eu acho que tem pouca ação. Por exemplo, nesse capítulo, ela estava tentando chegar na aula o tempo todo. Ela nem chegou na aula. O capítulo foi quase 40 minutos, ela nem chegou lá. Tipo, ela só conversou um tantinho assim com o Dan e não aconteceu nada. Sei lá, gente, é estranho pra mim essa forma de leitura. Não sei se é porque eu tô tão acostumada com leituras mais dinâmicas, mas enfim, vamos ver o que acontece no próximo capítulo. Não é uma história ruim, é um livro muito bom. A história é boa, a gente fica envolvido com a história,
Mas eu acho que o capítulo anda muito devagar. Não sei. Vamos continuar no próximo capítulo e eu espero que essa minha percepção da leitura ser lenta diminua um pouco nos próximos capítulos quando a gente for se envolvendo mais com os personagens. Talvez é porque eu não tenha muita conexão com ninguém ainda, então eu foco muito nas partes descritivas e menos nos personagens. Não sei. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. E até o próximo capítulo de Quarta Asa. Curta aqui pra mim o vídeo. Compartilha com quem quiser acompanhar nossa leitura aqui dinâmica de Quarta Asa. Temos também o livro Caçador Sem Coração, que eu também tô fazendo leitura de vlog aqui pra vocês. Vai ser a leitura de junho, né? Até o final de junho é Caçador Sem Coração e Quarta Asa. E também o audiobook de Trono de Vidro. Eu tô gravando assim esporadicamente, sem fazer vlog comentado, é só o audiobook mesmo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com o pessoal e até o próximo capítulo. Tchau, tchau!